Estranhos acontecimentos numa confeitaria despertam a curiosidade de um garoto. A suspeita é de que aliens estão transformando humanos em zumbis. Essa é uma das aventuras de hoje na série infantil do Arte, Letra, Literatura. Até já! Olá! No programa de hoje, eu converso com o escritor e ilustrador Fernando Pires, autor de Júnior e os Biscoitos de Zumbis, e também Cadê a Água, do Mestre Aleijadinho? Fernando, obrigada por sua presença, prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço, Maria José. Eu achei fantástico o seu livro e queria começar te perguntando como é que surgiu a ideia de você criar um enredo assim tão fantasioso como a imaginação das crianças mesmo, não é? Você pegou o ponto. O Júnior, na verdade, ele praticamente existe para mim. Sim, N Júniors. Pois é. Não, mas existe um Júnior que morava no meu bairro e todo final de tarde ele saía para andar de skate com um amigo dele na rua, né? Um horário que o trânsito está mais tranquilo, a rua não está tão perigosa, né? E, de certa forma, eu tinha um pouco de dó desse menino, porque né, eu imaginava, fica o dia inteiro preso num apartamento, sei lá, fazendo lição, ou, né, ou vadiando um pouquinho, mas só agora que ele consegue extravasar um pouquinho o seu lado infantil, né? E de tanto ver esse menino, aí depois, mais tarde, a mãe gritar, Júnior, vem para casa, né? Eu falei, puxa, mas que vida mais chata, né? A minha infância foi mais divertida, né? Mas depois de um tempo eu fiquei pensando, não, eu tô menosprezando esse menino. Vai ver, ele vive altas aventuras ali naquele tempinho que ele sai à noite, né? E, né, ele extrapola inventa lá. Coisas, inventa né? coisas. E foi isso. Interessante que o texto da orelha do seu livro diz assim, que as histórias do Júnior e do Pedro são baseadas em fatos reais, exceto pelo que foi inventado. Então, o que é de real você já falou, né? O acabou Júnior por aí. existe. O Júnior existe. É um garoto que andava de skate, mas o restante você O resto foi inventado. Pôs todas as ideias na cabecinha dele, né? É. Você é escritor e ilustrador há muito tempo? Quando você começou assim, a se interessar por essa área? É difícil saber. Eu desenho desde que sei lá, desde que eu era... Meus pais diziam que eu rabiscava toda a parede. Paredes. Né? Eles eram inquilinos lá. Quando eu era pequeno, desenho era o meu brinquedo. Tá. Né? Você se distraía, era desenhando. Era desenhando. E assim, depois de um tempo, você começa a ler. Né? Então, Você lia muito gibi quando você era criança? Menos do que o pessoal que lê hoje em dia. Você acha? Eu lia muito pouquinho. Porque antigamente não tinha tanta coisa como tem hoje, né? Não tinha. Todos os joguinhos eletrônicos, toda essa parafernália que está aí. Por isso que eu falei, desenho era meu brinquedo. E os gibis? Então, comprava um gibi a cada 2 semanas, não era nada muito... Às vezes, né? Comprava assim para desenhar também, porque eu não chegava a ficar lendo, né? E você desenhava sempre amadoristicamente, vamos sim, dizer assim, né? Eu nunca tive E quando professor. você chegou na arquitetura, como é que foi, assim, esse desenho? Você aprendeu? O desenho já estava um pouquinho mais evoluído na faculdade, né? Mas aí eu tive que aprender o desenho, o croquis de arquitetura, né? Aí você aprende vendo outros, né? Você começa a ter ídolos arquitetos, né? Principalmente os grandes estrangeiros, mesmo Niemeyer. Então, você começa a copiar, né? Porque é assim que se aprende. E daí para a ilustração foi um passo? Ou não, foi muito longo, porque eu fiquei, acho que 20, 30 anos trabalhando com arquitetura. Só na arquitetura? Só na arquitetura. Quando minha filha nasceu, aí a gente começou a ler desde pequenininho para ela, né? Aliás, a gente lê até hoje. Eu tenho 16 anos, a gente conta a história antes de dormir, né? Porque virou mania. Lá em casa, eu ia na biblioteca toda semana, trazia um monte de livros, os que não trazia eu comprava. E assim, desde pequenininha a gente lia para ela.
E aquilo foi tomando gosto, né? Porque eu não tinha na minha infância, né? E eu tive contato assim com o livro também, já não era livro infantil. O primeiro livro que eu li foi do Júlio Verne. Já mais, acima da adolescência quase, então, né? mas eu era assim, na idade do Júnior hoje em dia. Né? Eu li meio pequeno ainda, porque eu vi na TV, no filme, né? Nessa época era a TV o importante, né? Era mais a TV. Então a TV chamava muito. Quando eu vi o Viagem ao Centro da Terra, com James Mason. Aí você quis ler. Aí eu falei, não, o que é isso? Que história maluca, né? Aí me deram uns 2, 3 livros do Júlio Verne, né? Aquilo foi uma revelação para mim, né? Então, eu não comecei com livros, eu comecei com a TV. E aí eu começava a tentar fazer as historinhas iguais ao do Júlio Verne. Você via ficava lá. meio igual mesmo, né? Mas acho que o importante nem era o que eu conseguia escrever, era você ter essa vivência de leitura, que você vai aprendendo muito. Assim como eu aprendi a copiar desenhos de arquitetos, eu também comecei a aprender a escrever um pouco, né? E esse não é seu primeiro livro, não, né? Você tem outros também, né? Eu tenho mais uma meia dúzia, assim. E esse aqui é o mais recente, né? Isso. Esse foi o que saiu do forno agora. Acabou de lançar, acabou de sair. Aqui para vocês. Ficou muito bonito. Ah, e legal, sobre obrigado. a vida do Aleijadinho, quer dizer, você conta uma história... não é bem a vida do Aleijadinho, que assim, esse ano, em 2014, fazem 200 anos da sua morte. Tá. Que é um dos únicos fatos assim comprovados. Ele morreu em 1814. Né? Então, agora são 200 anos. Como eu sabia até por ser arquiteto, ele também era considerado arquiteto, né? Então eu sabia disso e falei, puxa, eu preciso, né, tentar homenagear de alguma forma. E é uma forma também de você pôr a criança em contato com ele. Principalmente. Eu não queria contar a história dele, né? Mesmo porque a história é um pouco controversa, não tem uma documentação falando... Não tem nada, né? Muito certo. Muito pouca coisa, né? Tem fatos marcados, com certeza. Por exemplo, ele tinha um fiel escravo que se chamava Maurício. Né? Ele pagava em ouro para esse escravo, ele ajudava a prender o formão e o martelinho na mão. Realmente era unha e carne, os dois eram... Isso amigos. É comprovado mesmo. Isso está muito certo que existiu esse Maurício. Então, ele participa dessa história. Né? O mestre está com sede, está lá acabando os profetas de Congonhas, e quer a água, só que ele quer que amarre o formão também. E o Maurício fica desesperado, porque o mestre ele é bravo. Né? E o Maurício arranja esse menino para... fazer essas coisinhas. Para ir buscar essa água para ele. Só que começa a complicar um pouquinho. Porque o menino, a meninada vai aproveitar. O menino passa pelos profetas e, de certa forma, varia um pouquinho. Ah, legal. Você já ilustrou outros livros também, né? Infantis, didáticos, revistas. Há diferença, assim, entre ilustrar o seu próprio texto e você ilustrar o texto de outros escritores? Ah, sim. Existe. Existe uma diferença bastante grande. De toda forma, a ilustração ela tem que contar uma história. Né? Quando você está ilustrando para um outro autor, de certa forma você tem uma outra responsabilidade. Você tem que entrar na história do outro, né, para você. Penso eu. Você tem que entrar de toda forma, né? Você tem que entrar. Mas assim, eu ilustrando para mim, eu tenho muito mais liberdade. Sem dúvida. Porque a briga vai ser comigo. A briga eu faço durante. Seu livro, a ilustração dele parece coisa de criança mesmo, né? Sim, inclusive essa que você está mostrando. Fantástica. A minha filha me ajudou a fazer. É um trabalho do Júnior, de escola, né, do seu personagem. É o trabalho do Júnior. O lugar onde moro, não é? Isso. E aí tem todas as construções, as casas, tudo que tem ali na região que ele mora. É uma brincadeira, né? Porque os livros, geralmente esses épicos infantis, né? Tem sempre um mapa com a região de Nárnia, né? Isso. Então eu quis fazer isso também, só que nesse nível urbano. Né? É um nível, assim, bem infantil, Infantil mesmo. A professora mandou ele fazer esse mapa, que hoje em dia, em geografia, você faz mapas o tempo inteiro do seu bairro, da sua casa, né?
E eu falei, legal, é ele que vai fazer esse mapa, não vou ser eu. Mas está bem infantil mesmo, ficou bem interessante. Legal. E aí, quando você faz de outro autor, você acha que a tua responsabilidade é... Não é bem assim, eu falei errado. Acho que você tem que agradar, não só passar a história, mas agradar também o autor. Também tem isso, eu tenho que tentar sentir o que ele pretende com a história. Né? Porque essa é a primeira coisa que eu penso. Eu recebo uma história, qual que é o tom dela? Né? Se ela é um tom sério, eu já vou partir para uma... Porque eu uso várias técnicas, eu não sou assim, especialista numa técnica. Né? Por exemplo, no Júnior, eu tenho pincel com nanquim, pintura digital, lápis, fiz vários né? Tudo em preto e branco, porque é urbano, eu achei que ficava legal. O Aleijadinho, por exemplo, ele está no lápis e pintura aquarela, né? Porque era uma história que precisava ter assim, uma certa delicadeza. Né? Eu imaginei as esculturas recém-feitas, né? Então, a pedra-sabão tem algumas que têm essa tonalidade verde, né? Que foi o que eu tentei... Meio esverdeado. Eu não queria fazer uma coisa cinza, né? Então, é isso que eu estava te falando. Eu tento pegar a história e falar qual que é o tom dessa história. É um tom leve, é uma brincadeira, é uma aventura, é dramático. Então, isso me encaminha para uma técnica. Interessante. E depois de encaminhar essa técnica, eu tento dar todo o suporte que a ilustração pode dar para aquela história. Interessante. Né? Quando você escreve, isso eu acho que acontece, você incorpora a imaginação de uma criança, assim? Eu tento. Porque as coisas que você fala, os seus textos, os diálogos entre os meninos, mas é duas crianças conversando, realmente. Eu tento, porque justamente eu presto muita atenção, eu acho, né? É um pouco acho que da carreira de escritor. Eu estou o tempo inteiro, então eu vou buscar minha filha, às vezes, na escola, aí eu sento e fico olhando, ouvindo, né? Olhando e ouvindo. O que a meninada está falando. Nossa, eu já criei tanto personagem com papos, assim, trocados. Deles. Olha. Tem muita coisa. Então, eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que meio que atualizar. Eu tenho que me aproximar. Eu não posso... Se você escreve para crianças, para jovens, você tem que ter uma linguagem que eles assimilem também. Né? Pelo menos eu tento. Consegue. Acho que eu falho um pouquinho, mas para escrever essa história, por exemplo, o Júnior, do Pedro, né, que é o amigo que está sempre com ele, da Kim, que é a filha do chinês da doceria, e vários outros personagens. Você tirou algo de pessoas conhecidas, tirando o Júnior, que você já falou, mas os demais personagens? Vários. O chinês, o Sr. Luiz. O Sr. Chan era um velhinho que morava no meu bairro. E ele tinha uma casa exatamente como a Linlin, assim, e ficava na janela de cima. Um dia, praticamente, eu vi ele cuspindo pela janela, mas eu não tenho certeza. E está no livro isso. E está no livro. Está no livro. Só que de uma outra forma, outra né? finalidade. Ele está de uma outra forma. Mas vários personagens. Mas assim, eu pego, mas eu tento alterar, porque... Quando ele é vivo para mim, nem sempre ele fica vivo na história. Então, teve personagens que eu tinha criado que eu percebi que ele estava vivo só para mim, porque eu conhecia tão bem ele, mas que eu não consegui passar. Então, aí eu tirei. Né? Então, eu preciso me alimentar desse personagem, mas cuspir para que o leitor entenda, ele sinta. Né? A mesma coisa o Sr. Luiz também. O Sr. Luiz era um velhinho da minha infância, que estava sempre, beleza, Nando, né? Todo dia eu cruzava com ele. E essa fala dele está aí também. Mais ou menos. Eu não sei se era isso. Esse aqui é o problema. A gente vai mudando um pouquinho, né? Mas, assim, era um personagem muito vivo para mim. E eu tentei fazer ele ficar vivo para o Júnior também. Né? Um pouquinho acho que eu consegui. E, assim, alguns eu criei mesmo. Né? O Pedro mesmo... O amigo do o Pedro mesmo... Não fazia parte talvez eu tenha pegado das suas alguma memórias. coisa talvez algumas conversinhas que eu tenha ouvido. Nós vamos fazer um breve intervalo. E daqui a pouco eu volto com mais aventuras de Júnior e Pedro. Não saia daí. O Arte e Letra volta já.
Arte e Letra está de volta e hoje eu recebo Fernando Pires, autor de Júnior e os Biscoitos de Zumbis. Fernando, como nós estávamos falando, a gente percebe, por exemplo, ao longo da história, que você, apesar de toda essa brincadeira, imaginação, você trata de alguns assuntos sérios, por exemplo. Você explora um pouco a noção, o valor da solidariedade, você mostra diversidade cultural. Isso foi proposital? Um pouco, um pouco. Eu queria que os personagens tivessem vida. Né? Então, eu não poderia, por exemplo, ter uma etnia só representada ali. Né? Voltando às colegas da minha filha, né? Ela tem amigos de todas tem chineses, coreanos, tem hoje é muito comum, né? Então, e é tão legal, né? Porque cada um traz uma contribuição diferente, né? Então, foi praticamente natural isso. Né? É claro que se fosse o contrário, até seria pior, né? Então, você me pergunta se é intencional. Um pouco porque eu quero deixar natural. Né? Por exemplo, o seu Luiz, que é o velhinho que atravessa a rua e o Júnior ajuda sempre, né? Ali está um exemplo claro, ele larga tudo para ir ajudar o seu Luiz a atravessar a rua, não é? Porque ele tem uma relação muito grande com o velhinho. Ele era amigo do velhinho, né? O velhinho cuidava dele. Alguns desenhos que ilustram o livro, você já falou que se assemelham, né, a histórias infantis, mas tem traços assim mais soltos, né, sem formalidade. Você adaptou, né? À medida que a história vai ocorrendo, a gente percebe, por exemplo, aqui seria quase como uma capa do gibi, que eles vão sempre lá na banca de jornal, né, comprar, que é os mutantes, insetos, aliens, os zumbis, né? E depois você tem coisas assim mais soltas, rabiscos. Isso é uma coisa um pouquinho assim sutil da história. O Júnior, ele é que nem eu, assim, a brincadeira dele, além do skate, é desenhar. Ele desenha muito. Então eu quis um pouco fazer ele contar a história através de desenhos dele. Né? Então esses desenhos mais soltos, mais em traços praticamente, né, que não tem muita sombra, tal. Teoricamente são desenhos dele. Então eu aprendi a desenhar com a mão esquerda e fiz todos esses desenhos representando o Júnior, porque ele é canhoto também. Então esses desenhos todos são feitos com a minha mão esquerda, porque com a direita eu não conseguia fazer um desenho diferente né? Então eu falei, deixa eu tentar com a esquerda. Iria sair mais certinho, né? Saia muito certinho, é complicado. Né? E você usa a linguagem assim bem coloquial, mas por outro lado você aproveita para ensinar um pouco algumas palavras, né, diferentes de vocabulário para ele. Por exemplo, jamais você encontraria num livro de literatura infantil palavras como lacônico, catatônico. Mas em razão da história, né, você aproveita a oportunidade de usar essas palavras e ensiná-los de uma certa forma. Mas, na verdade, eu não quis ensinar nada, eu quis só tirar sarro mesmo, né? Porque, inclusive, pelas palavras em si, lacônico, imagina, ninguém usa essa palavra. Né? Se você quis tirar sarro, você tirou sarro na hora das traduções do cantonês. Não é? Você traz aqueles trechos da tradução, que é um tal de seu Fanyique, que faz a tradução, mas aí ele desaparece e quem vai fazer a tradução do cantonês é o seu Manuel da padaria. Que história é essa? Olha, isso na verdade foi um labirinto que eu entrei, que é assim, o personagem principal, o Sr. Chan, fala chinês com a neta. Então, eu tinha que botar palavras em cantonês no livro. Eu não ia ficar natural eu botar... Kim, vai buscar o pão para mim. Eu tinha que escrever. E você foi buscar mesmo em cantonês para escrever isso? Fui buscar em cantonês. Só que não vai buscar pão para mim. Exatamente isso que está escrito aí. Por exemplo, eu preciso de um advogado que fale inglês. Por quê? Porque eu não conhecia ninguém que pudesse traduzir para mim em cantonês. Então, o que eu fiz? Eu comprei um livro, um dicionário desses de turismo, em cantonês,
com as expressões principais, né, de quando você viaja para a E China. você né? foi copiando essas... Aí eu peguei as mais engraçadas, que eu achava que eram mais engraçadas para cada situação, e falei, vou botar aqui. E pronto, e resolveu, né? Só que aí depois eu fiquei pensando, poxa, mas quem souber cantonês vai falar, que tá tranqueira esse cara escreveu aqui, né? Sabe, aí foi uma bola de neve, né? Aí eu inventei esse Fanyique, que seria um ajudante do meu, né? E depois o cara some. Aí é o seu resolve Manuel da padaria que vai... Que viveu na China. Não liga, não. Não, mas Cabeça de escritor é muito divertido. Para criança, isso é fantástico. Espero que funcione. A introdução de personagens chineses e as palavras em cantonês, né, teve esse objetivo de fazer as crianças conhecerem uma outra cultura? Indiretamente, sim. sempre, né? Mas assim, é o que eu te falei, sempre naturalmente. Então, tem personagens chineses ou descendentes de chineses, ou de negros, ou de africanos. É tudo natural, porque o Brasil é assim, essa né? mistura toda. Então, a minha preocupação era essa, que fosse uma coisa natural. Como eu te falei, se ele precisa falar cantonês, eu precisei ali colocar palavras em cantonês, mas eu não tenho pretensão de ensinar ninguém o meu cantonês, porque ele é muito ruim. Quando você escreveu esse livro, você imaginou assim para que idade esse livro serviria? Quem gostaria? Que faixa etária? Então, eu queria que... Minha filha estava mais ou menos com essa idade na época, então eu queria que ela... E ela leu mesmo os manuscritos todos lá, ela lia várias vezes, né? Então, assim, a partir de 9 anos... Já é possível, né? Sim. E do Aleijadinho também? O do Aleijadinho até pode ser mais pequenininho. Ele tem frases mais curtas, né? É mais direto. Tem claro. Menos texto e mais gravuras. Menos texto e mais ilustração. Então, de certa forma, os acontecimentos você vai acompanhando. A ilustração está contando mais a história do que o texto. Do que quase o texto, né? Então, mais ou menos, aquele para acima de 9 para cima, mais ou menos esse, Isso. que uns 6, 7 anos. Depende da criança também, né? Hoje, eles estão bastante evoluídos, né? Principalmente na parte de visão, por causa dos jogos, da TV e tudo mais, né? Eles não têm... Molecadinha, a gente não pode subestimar. Não, de jeito nenhum. Quando eu escrevo um livro, eu nunca subestimo, assim... Tenho que ter o máximo cuidado para não subestimar. E eles não gostam de coisas chatas, desagradáveis, né? Tem que ser interessantes. Você tem que... Eu tento agradar o meu leitor. E agrada, com certeza. Obrigado. Novos projetos? Sim. Tenho algumas coisas na panela. Eu tenho um livro de contos agora que eu tô envolvido com isso agora. São 7 contos que aparentemente são independentes, né? Mas assim, à medida que você lê o livro, você percebe que há uma ligação. Que há uma ligação e que, de certa forma, as coisas vão se enredando, né? Interessante. Infantis, mais alguns, por enquanto? Tenho. Assim, você vai cozinhando várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho uma ficção científica que é juvenil, que eu estou também elaborando. Eu pretendo fazer uma continuação do Júnior, então também estou misturando os ingredientes. Você consegue fazer mais de uma coisa, mais de uma obra ao mesmo tempo? Então, o ideal era não, mas não tem jeito, tem que ser assim. Um pouquinho cada então, eu estou fazendo pelo menos uns 4 ao mesmo tempo. Bastante. Você vai prejudicando o outro, mas também tem aquele lado. Para cozinhar um livro, você tem que deixar... e aos poucos. Você tem que deixar aos poucos. Não adianta... Eu não consigo, pelo menos. Acho que tem gente que consegue. Pega lá, senta e escreve. Tem que ser aos poucos. Tem que ser aos poucos. Então, aí você vai dormir com aquela coisa... tá. Aconteceu muito com o As Júnior. ideias amadurecem. Teve personagens que a história já estava pronta, que nem a Japonesa Doida, mas nesse trecho... onde tem a Japonesa Doida, estava assim, um problema de ritmo. Né? Um acontecimento ia direto para o outro. E eu falei, não, isso aqui não está legal, né? Está faltando o Júnior pensar, será que eu invado mesmo, não sei o quê. Aí eu conheci uma japonesa doida mesmo. E falei, tá, de repente eu consigo
fazer com que ela faça essa transição, né? Então, a história estava pronta, aprovada pela editora, já estava editando. Colocou mais alguma Falei, coisa? espera um pouquinho que tem falta mais um um negócio, pedacinho. falta um pedacinho. Legal. Muito obrigada novamente. Sucesso. Puxa, eu que agradeço, nos seus Maria trabalhos José. novos aí, tá bom? Eu que aí agradeço. você traz para a gente olhar. Ah, trago sim, tá com certeza. Obrigada. Obrigado. No programa de hoje, eu conversei com o escritor e ilustrador Fernando Pires, autor de Júnior e Os Biscoitos de Zumbis. O Arte e Letra fica por aqui e a gente se vê no próximo programa. Até lá.